A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. O evangelho do domingo de hoje é Lucas 12, 32, 48. Ouçamos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazer-o sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola a nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisa que merece castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridas irmãs, queridos irmãos, o texto proclamado faz parte do sermão de Jesus a partir dos lírios do campo e as aves do céu. São aquelas palavras de Jesus que despertam em nós confiança no Pai do céu e nos faz sentir na sua proximidade. Expressa aquele cuidado amoroso e amorável de Deus para com seus filhos e filhas. A palavra de consolo e esperança que ouvimos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Sim, somos convidadas a participar da intimidade de Deus, fazer parte do seu reino, seu reinado, do seu amor, da sua cordialidade.
Poderíamos viver como pessimistas, onde nada funciona, tudo é mal. Poderíamos estar fugindo dos problemas, buscando como defendermos da melhor maneira possível uma espécie de pessimismo existencial. Até poderíamos nos perguntar: para que viver? Para que sofrer? Assim entenderíamos a felicidade como tranquilidade, fugir dos problemas e conflitos, dos compromissos. Uma fuga para a tranquilidade e não percebermos que as tensões fazem parte da vida e depende de cada um dar sentido também às tensões e conflitos. Poderíamos viver como pessoas que buscam desfrutar cada momento, cada experiência, organizando a nossa vida de forma sempre mais guiada pelo prazer, levar uma vida hedonisticamente, entender a felicidade da vida como prazer. O importante do viver é desfrutar de tudo. Buscaríamos nisso a felicidade? Mas poderíamos entender o viver como pessoas que percebem a grandeza da vida como realização, maturação, plenitude de viver. Buscar sempre o melhor, perceber que a vida é inesgotável e pode chegar à plenitude. Entenderíamos então a felicidade como crescimento, como transformação, como um caminho. Na verdade, não entenderíamos a felicidade como busca, como conquista, mas sentir-se felizes por conviver, por servir, por deixarmos nos envolver pela vida e a graça de Deus. Como afirmava o teólogo Teilhard de Chardin, um homem feliz é aquele que, sem buscar diretamente a felicidade, encontra inevitavelmente a alegria como acréscimo no próprio fato de ir caminhando para a sua plenitude, para a sua realização, sempre para a frente. Para permanecer na cercania do cuidado e benevolência do Pai, Jesus nos faz hoje um convite. Vendei vossos bens e dai de esmola. Fazei bolsas que não se estragam, tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. O valor maior, quase único, é a preciosidade de Deus para conosco, o seu amor. Nenhuma coisa, objetos, podem substituir o amor de Deus por nós. É o convite para desfazer-nos dos bens e ter um tesouro, pois onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Aquele tesouro que ninguém pode roubar, destruir, o tesouro que não se desfaz, mas um tesouro que nos conserva e cuida de cada um de nós. Por isso, desfazer-se, despir-se, desvestir-se como possibilidade de uma participação cada vez maior no reino de Deus, o tesouro do amor. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. O texto sagrado, irmãos e irmãs, a nos recordar, a nos remeter para o encontro com o inesperado, ou melhor, para o encontro do esperado, o outro que conhecemos e que nos desperta para um encontro, expectativa, para um desejo de reencontro. Tu vens, por exemplo, às 16h, desde as 3 eu começarei a ser feliz, nos diz o texto de Antoine em Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 16h, então, estarei inquieto e agitado, descobrirei o preço da felicidade, mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Sim, estar na atenção da espera, do esperado, do amado, da amada. A espera sem ânsia, a expectativa sem nervosismo. Uma espera benevolente e desejosa de encontro, a imagem sugestiva para mostrar que o discípulo fiel é aquele que está sempre preparado a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância para o acolhimento. Está sempre numa expectativa acolhedora e benevolente diante da possibilidade da volta do seu amor. Essa expectativa, essa espera pelo inesperado, pede: vendei vossos bens e dai de esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe.
esse desprendimento, essa liberdade, essa liberalidade, essa cordialidade e gratuidade de viver, pede soltura, movimento de pássaros, embelezamento de lírios, pois despojamento, pobreza, singeleza. No dar esmola manifestamos a nossa solidariedade, a nossa irmandade. Vejamos o que diz o místico: se for solidário com os pobres, promovê-los significa que nós ricos, como indigentes do sentido mais profundo do homem, mendigamos da pobreza do pobre a riqueza da vida, para nos convertermos em um princípio mais radical e essencial do homem. O modo de quem vende tudo, os pobres de espírito, dos misericordiosos, são movidos pela gratuidade. Longe de tornar o homem acomodado, alheio à terra dos homens, aos homens da terra, com suas lutas e labutas, faz dele um homem sempre operoso, fecundo, serviçal, útil, prestimoso, para com os outros, especialmente com os mais simples e mais miseráveis. É nesse sentido que poderíamos meditar as palavras de Jesus: que os vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. É como se disséssemos: estejamos de mangas arregaçadas, em atitude de atenção, de prontidão, de alerta. Trata-se da prontidão para servir. E como o agir o faz, necessita de prontidão benevolente. Jesus nos diz: lâmpadas acesas, iluminação. Uma operosidade atenta e cordial. Assim, para entrar nessa benevolência da visitação, Jesus nos apresenta o verdadeiro tesouro que nós, como discípulos e discípulas, temos a possibilidade de receber, que é o tesouro não dos bens deste mundo, mas o reino de Deus. É a beleza e a atração do reino, as suas benevolências. Neste mês de agosto, queridos irmãos e irmãs, a Igreja no Brasil recorda e reza pelas vocações nas nossas comunidades. A vocação de cada um de nós é um tesouro, e todas as vocações são um tesouro a ser cuidado e cultivado. Cada vocação é um convite de deixar tudo para seguir Jesus. A vida familiar, a vida matrimonial, a vocação de ser pai, de ser mãe, é um deixar tudo, uma entrega, uma vida de gratuidade, uma relação gratuita. É um vender, um distribuir, um sair, é um deixar, para entrar na liberdade e na dinâmica de um amor gratuito, de um grande tesouro que se recebeu. Toda vocação tem um vender tudo e dar aos pobres, uma vida de gratuidade e de generosidade. E quanta generosidade exige o ser pai e ser mãe. Tudo o que tenho é muito pouco diante do tesouro do Evangelho de ser para os outros, de ser apenas dom gratuito, presença de consolo e de compaixão na vida matrimonial. A vocação matrimonial tem um deixar tudo. Hoje, ao lembrarmos especialmente a vocação da maternidade e da paternidade, a vocação à vida matrimonial, a vocação da família, peçamos a Deus pelas vocações da paternidade, da maternidade. Como ensinava Papa Francisco, a Trindade que se revela com traços familiares. A família é a imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. A família, queridos irmãos, queridos radiovintes, queridas irmãs, é um verdadeiro evangelho do amor. É a mostração da vida da Trindade. A carta aos Hebreus hoje nos recorda a necessidade de perseverar, de estar sempre com o olhar voltado para Jesus, permanecendo na fidelidade do Evangelho, isto é, do reino de Deus. No meio de tantos desacertos, decepções, contradições, fraquezas, traições e violências, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Sinal de esperança quando na proximidade de Jesus, especialmente na proximidade, as nossas famílias na proximidade de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé, nos diz a carta aos Hebreus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo, mas ainda não resistais até o sangue da vossa luta para o pecado.
Já não importa saber o dia e a hora da vinda de Jesus ao fim do mundo. O que importa, queridos irmãos e irmãs, é estarmos com os olhos abertos para a realidade da vida nova que nos é proposta. Abrir sempre de novo a porta e sabermos onde está o tesouro do nosso coração, das nossas famílias. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, um trecho da Carta Apostólica Amoris Laetitia de Papa Francisco, uma vez que hoje rezamos pelas famílias. Diz Papa Francisco em Amoris Laetitia: o Novo Testamento ensina que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. O matrimônio é um dom do Senhor. Ao mesmo tempo que se dá esta avaliação positiva, acentua-se fortemente a obrigação de cuidar deste dom divino. Seja um matrimônio honrado por todos, imaculado o leito conjugal. Este dom de Deus inclui a sexualidade. Não vos recuseis um ao outro. Jesus, ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano, reafirma a união indissolúvel de um homem e a mulher, mesmo admitindo que, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiássemos as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. A indissolubilidade do matrimônio que Deus uniu, não separe o homem, não se deve entender primariamente como um jugo imposto, mas como um dom que foi concedido na comunhão matrimonial. A descendência divina acompanha sempre o caminho do humano. Com a sua graça, cura e transforma o coração endurecido, orientando para o seu princípio através do caminho da cruz. Nos evangelhos sobressai claramente a postura de Jesus, que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimônio como projeto de Deus. Jesus, que reconciliou consigo todas as coisas, elevou o matrimônio e a família à sua forma original. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Trindade Santa, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. A aliança esponsal inaugurada na criação e revelada na história da salvação recebe a revelação plena do seu significado em Cristo e na sua Igreja. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça necessária para testemunhar, visibilizar o amor de Deus, vivendo em comunhão. O Evangelho da família atravessa a história do mundo, desde a criação do homem, à imagem e semelhança de Deus, até a realização do mistério da aliança em Cristo, no fim dos séculos, com as núpcias do Cordeiro. A Sagrada Escritura, queridos irmãos e irmãs, continua o texto de Papa Francisco, e a tradição abre-nos ao acesso do conhecimento da Trindade, que se revela com traços familiares. A família é a imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. No batismo, a voz do Pai chamou a Jesus Filho amado, e neste amor podemos reconhecer o Espírito Santo. Jesus, que tudo reconciliou consigo mesmo e redimiu, o homem do pecado, não só voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original, mas também elevou o matrimônio ao sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Na família humana redimida em Cristo, é restaurada a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça para testemunhar o Evangelho do amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nesta semana, no domingo de hoje, mas nessa semana, rezar pelas nossas famílias. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Vamos lembrar os aniversários: primeiro de nascimento, dia 11, Padre Carlos Eduardo Castro dos Santos, dia 11 também do diácono João Bosco Barbosa de Souza, dia 15, Padre Hilton Brito de Oliveira, e também no dia 15, do diácono Francisco Alves de Souza. De ordenação, no dia 11, Padre Jartson da Silva Sampaio, dia 14, Padre Volney Augusto de Souza Mourão, e no dia 15, a ordenação episcopal do nosso querido Dom Mário Pascoaloto. Rezemos por esses irmãos e agradeçamos a Deus o ministério que exerce na nossa igreja de Manaus, junto às comunidades. Você está ouvindo
A mensagem pastoral. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na esperança confiante dos céus, dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos rádio-ouvintes, desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a mensagem pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.